Bom dia, JC, bom dia, ouvinte da São Felipe FM e do blog JC Repórter. JC, devido à gravidade da situação do problema que está acontecendo no país hoje, no mundo, a questão do coronavírus, a gente hoje reuniu a diretoria executiva nessa manhã para tomar algumas providências do atendimento do sindicato. A gente decidiu em fechar o sindicato a partir de hoje, voltaremos no dia 13, no 13 de abril, mas podendo, dependendo da situação do problema, a gente pode prorrogar esse período para se estender esse período. Mas a gente acreditando em Deus que esse problema daqui para o dia 13 seja estabilizado, mas a gente está sobre aviso, né? Que, como os especialistas dizem, que daqui a esses meses pode vir a se agravar mais ainda, mas a gente acredita em Deus que daqui para lá esteja contornada essa situação. E a gente esse prazo de hoje até o dia 13, podendo prorrogar por mais alguns dias, que na verdade o prefeito decretou em algumas secretarias, o decreto foi de 30 dias, mas a gente decidiu fechar, tomar esse período até o dia 13, mas daqui para lá a gente pode estar prorrogando esse prazo. E também alguns atendimentos vai estar sendo feito através dos contatos da gente. A gente está disponibilizando o contrato de alguns diretores, como Ivan, Domingas, Gessos, Nailson, alguns diretores. A diretoria executiva, o número da diretoria executiva, o Zap, está tudo disponível. Alguma dúvida, alguma informação, a gente está dando essa informação através do WhatsApp, do número de telefone, se a pessoa pode nos ligar para alguma informação, obter alguma informação. E também tinha a promoção, que a gente estava com prazo da promoção até o dia 30 de março. Essa promoção vai ser prorrogada para até o final de abril, do mês de abril. E assim, quem quiser quitar quem estava querendo vir quitar sua situação no sindicato, mas pode ficar tranquilo, porque a gente vai prorrogar essa situação, essa promoção até o dia 30 de março. E assim, algumas medidas a gente está tomando, a gente está fechando o sindicato por medida preventiva, e a gente está vendo o comércio, algum órgão da prefeitura, quase todos os órgãos da prefeitura já estão fechados, até o comércio mesmo está fechando suas portas, e a gente também tem que acatar a decisão do Ministério da Saúde, porque a situação é muito grave, a gente nunca passou por uma situação dessa, é a primeira vez que a gente passa uma situação dessa, e a gente tem que se prevenir para poder a situação não se agravar mais ainda. Tem pessoas que estão achando que não caiu na real ainda a gravidade do problema, mas é muito grave e a gente tem que tomar medidas, e a medida é se prevenir. O que a gente pode fazer hoje para poder contornar, para poder essa situação não virar uma epidemia no Brasil, é se prevenir, como o Ministério da Saúde está pedindo, que a gente se previna ficando em casa. E a prevenção é ficar em casa, e a gente tem que acatar essa decisão, se a gente não quiser que seja bem pior a situação. A gente tem observado, Celso, que algumas pessoas, principalmente as pessoas mais idosas aí, que são o público mais vulnerável, mas que continuam com aquela teimosia, realmente não quer se resguardar, não quer ficar em casa, a gente vê muitas pessoas ainda pela rua, né? E que tipo de mensagem você traz nesse momento para esse público, principalmente esse público que mora na zona rural, que tem se deslocado assim constantemente aqui para a sede aqui do município e se colocando assim, de certa forma assim, né, há um certo risco que às vezes não há necessidade, né, Celso? O que a gente pede às pessoas que têm pessoas idosas em casa, que não deixem as pessoas idosas sair para a rua sem precisão. Se tiver uma coisa que tiver de fazer aqui na cidade, a pessoa, o filho, ou quem tiver dentro de casa, que venha fazer. Se tiver de vir no médico, se for caso de extrema necessidade, que venha. Mas se não for, que pode se deixar para outro dia. Que as medidas que a gente tem que tomar é a prevenção. Assim, a questão de seguir a orientação do Ministério da Saúde, que é estar fazendo higiene das mãos, não ter contato com pessoas, não estar em local de aglomeração que passe de 50 pessoas, que eu acho que esse número pode até cair para menos disso. Então, você vê que até as igrejas já suspendeu
as celebrações, suas atividades. Até via a questão dos encontros da Semana Santa, suspendeu tudo. Então a gente tem que estar consciente, a gente tá em nossas mãos a prevenção para que isso não venha se alastrar mais ainda. Porque se assim, o vírus leva 6, 7 dias para se manifestar. E se a pessoa estiver contaminado e não saber ir passando de pessoas em pessoas, então a gente tem que se precaver, a gente tem que tomar as medidas, fazer o que o Ministério da Saúde está nos pedindo, ficar em casa, que o principal é ficar em casa, para não ter contato com outras pessoas, para se estiver contaminado com o vírus e não ter descoberto ainda, para não estar transmitindo. Então, no momento, o que a gente temos que fazer é prevenção. Então, a prevenção é o necessário para que esse não seja bem pior do que está sendo essa questão da propagação desse vírus. Você quer a participação do presidente Celso aqui com a gente, já sempre o microfone da rádio, site também à disposição, Celso. E agradecer a Rádio São Felipe FM por a gente estar usando esse meio de comunicação para estar passando nossas orientações, e que a gente está num período de muita dificuldade e essa dificuldade pode se estender, e a gente pede a Deus que não venha se alastrar mais ainda, que tenha a misericórdia do povo, porque a situação é bem complicada.